Diz assim: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Porque a lei produz a ira. Onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditar a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito S. Feche seus olhos. Obrigado, Jesus. Amém. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado por teu amor, por tua fidelidade. Obrigado por tudo que tu és e por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado porque chegamos até aqui, Senhor, por causa da tua graça, por causa do teu cuidado, por causa do teu amor. Somos gratos a Ti por tudo e por isso estamos aqui na tua presença, Senhor, para adorar e bendizer o teu nome e ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, e abençoe-nos através da sua palavra mais uma vez nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Paulo, nesse capítulo, vai falar sobre a justificação pela fé, e essa justificação que ele usa como exemplo a vida de Abraão. E Abraão é um exemplo de fé, e é interessante que nós somos herdeiros dessa fé. Nós somos herdeiros dessa justiça por causa da fé. E Abraão é pai de muitas nações por causa da fé que ele teve. E ele é o nosso pai aos olhos de Deus, porque ele creu em Deus. E o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existisse. É muito interessante que Paulo vai citar isso, porque esse versículo é a base de quem Deus é. É a base de tudo que Deus é. Porque o nosso Deus do nada criou tudo. Não é verdade? Olha aqui que Paulo vai dizer. Ele é o Pai, porque ele creu em Deus. O Deus que dá vida aos mortos. Dá vida aos mortos. E chama à existência aquilo que não existe como se já existisse. Duas coisas que Deus fez.
deu vida aos mortos, e através da vida aos mortos, que foi na ressurreição de Cristo, ele trouxe salvação a toda a humanidade. E ele cria todas as coisas do nada, que a criação veio através da palavra de Deus. Deus falava e acontecia. Deus falava e as coisas vinham à existência. Então são duas coisas maravilhosas que Deus faz. Não tá bom, né? Parece que estou subiando em vez de falar. E irmãos, esse texto glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E esse texto que Paulo vai citar e vai falar de Abraão, a fé que nós precisamos ter é nesse Deus e esse tipo de fé. O Deus que chama à existência aquilo que não existe. E o Deus que tem poder sobre a morte. E a base da fé é isso. É confiar em um Deus que ele chama à existência. Então, do nada ele pode criar alguma coisa. Então é um Deus das impossibilidades, é um Deus do impossível. E a fé do crente tem que ser baseada, ou tem que estar voltada para esse poder de Deus. O Deus que da morte ele faz tornar vida. Porque Paulo vai dizer, e a palavra de Deus vai dizer, que outrora nós estávamos mortos nos nossos pecados e ofensas. Mas ele, através do seu grande amor, nos trouxe vida. E nós estávamos mortos, irmãos, nos pecados e nas ofensas. Mas pela ressurreição do Cristo, nós recebemos vida. E quando Paulo ilustra isso e vai falar da fé de Abraão, isso nos chama a atenção, porque Abraão, irmãos, como eu disse semana passada, não é um homem perfeito. Longe disso, mas ele creu em Deus, ele teve fé, ele creu no impossível, ele creu no invisível, porque Paulo vai falar aqui que ele já estava com quase 100 anos, então 100 anos, e Deus promete para ele ser pai de uma grande nação. Está aí o impossível. O ventre de Sara nunca gerou, e ela já estava com a idade avançada. Abraão já estava para lá do meio-dia. Então, fecundação, aliança, relacionamento era uma impossibilidade. Mas ele creu em Deus e desfrutou disso ainda na sua velhice. Desfrutou disso ainda na sua velhice. E Deus deu essa bênção para ele, para Sara, esse privilégio de gerar filho. Porque ele creu na promessa de Deus. Apesar de ela ter dado risada, apesar de ela ter pensado isso é impossível, Deus deu isso para ele, porque ele creu, ele confiou, ele acreditou na promessa de Deus. E no versículo 18 vai dizer isso, que ele creu contra toda esperança. Em esperança ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Assim será a sua descendência, ele será pai de muitas nações. Mas é interessante que de Abraão nasceu só 2 nações, não é verdade? E que inclusive elas estão em guerra hoje, que é Israel e o povo árabe, os palestinos. Mas Paulo vai dizer, e a promessa de Deus vai dizer que ele vai ser pai de muitas nações. E quais são essas nações? Da onde surge? Da onde tem um crente em Deus, é filho de Abraão. Aonde tem alguém que professa a fé no Deus de Abraão, em Jesus Cristo, isso é filho, esse também é filho de Abraão. Foi o que Jesus falou para o povo judeu: até dessas pedras suscitarei filhos a Abraão. Por quê? Porque quem crê se torna filho. Então, irmãos, crer em Deus é crer no quê? Num Deus que do nada pode criar tudo, e num Deus que ele ressuscita os mortos. Pensa na fé de Abraão. E é interessante pensar na fé de Abraão, que lá em Hebreus, vamos ler lá, eu citei semana passada, mas nós não lemos, no capítulo 11,
Versículo 18 diz assim: embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pensa que ele foi para sacrificar o seu filho, e ele subiu no monte, levou o filho, levou o cutelo, levou a lenha, levou tudo, mas não levou o sacrifício. Mas ele subiu o monte, irmãos, crendo no quê? No poder de Deus para ressuscitar o seu filho. E é interessante que até então nunca se tinha ouvido falar de Deus ter ressuscitado alguém. Então ele não tinha uma referência bíblica, ele não tinha uma referência da Escritura, ele não tinha uma referência de acontecimento histórico, ele não tinha referência nenhuma. Ele sobe no monte, leva seu filho, e o escritor dos Hebreus vai dizer assim: ele subiu para sacrificar o filho, crendo que o Deus a quem ele sacrificaria tinha poder para ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Glória a Deus. E o escritor vai dizer assim: figuradamente ele recebeu Isaque de volta dos mortos. E é interessante que esse recebeu figuradamente de volta dos mortos aconteceu na nossa vida. Nós voltamos dos mortos. Glória a Deus. Figuradamente, porque Jesus nos resgatou da morte quando ele morreu na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então Abraão, irmãos, tinha uma fé num Deus que pode trazer à existência aquilo que não existe, e de fato aconteceu naquele monte, aquele dia. No seu coração ele cria que Deus podia ressuscitar os mortos, e Deus trouxe à existência aquilo que não existia naquele monte, que foi um cordeiro para o sacrifício. Glória a Deus. Como Deus é tremendo, Deus ilustra o que é fé. No Monte Moriá, Deus demonstra para nós o que é fé. Crer no Deus que pode o que? Ressuscitar os mortos e pode trazer à existência aquilo que não existe. Não tinha cordeiro ali, ninguém esqueceu um cordeiro amarrado ali naquela tarde, ou naquela noite, ou naquela manhã. Ninguém largou um cordeiro lá e estava apacentando, e um cordeiro escapou e subiu lá no monte. Não, Deus trouxe à existência o que não existia ali. Deus preparou o cordeiro, Deus preparou o sacrifício. Glória a Deus. E Deus preparou a ressurreição. Tudo isso aponta para Jesus Cristo. Não tinha uma solução para um problema do pecado, mas Cristo desceu no monte e apareceu o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Paulo vai falar que a justificação é pela fé. Fé no Deus que cria aquilo que não existe. Ele chama a existência e acontece. E o Deus que tem poder para ressuscitar dos mortos. Glória a Deus. Então Abraão, irmão, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos. E também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé e deu glória a Deus. Então a fé é você crer no Deus que chama a existência aquilo que não existe, no Deus que ressuscita os mortos, e essa fé gera algo em nós, que é dar glória a Deus. Então uma pessoa que tem fé, o que ela faz? Ela glorifica a Deus. Pensa que Abraão é lembrado até o ano de 2024, em céu azul, porque ele foi fortalecido na fé, ele não se enfraqueceu na fé, ele reconheceu que a situação dele era impossível, que ele era uma pessoa de idade, mas ainda assim ele não duvidou. E não duvidando, ele continuou ainda glorificando a Deus, dando glória a Deus. Quando ele dá glória a Deus, isso é o resultado da fé que ele tem. E é interessante, irmãos, que a fé gera em nós a glorificação a Deus. Então a glorificação a Deus é resultado da fé de uma pessoa. Então se uma pessoa diz que tem muita fé, mas que a glória vem para a fé que ela tem, não é fé,
no Deus que cria a existência, o que não existe, e no Deus que tem poder para ressuscitar os mortos. É fé na fé. E é isso que Paulo está ilustrando aqui, que a justificação é pela fé, mas pelo sacrifício de Cristo, pelo poder de Cristo. Aqui ele está ilustrando através da promessa que Deus fez a Abraão. Então Abraão não é uma pessoa de fé porque ele quer ter fé e esse é mérito de Abraão ter fé. Não, isso é uma fé que vem de Deus e que faz a gente confiar em Deus e que a gente foi presenteado por Deus e crer em Deus. A gente recebe uma justiça por causa da fé. Mas fé no quê? No sacrifício que Jesus fez. Então não é uma fé na fé, é uma fé que dá glória a Deus. Porque olha o que Paulo vai dizer, que Abraão estava sem vitalidade. Abraão não tinha mais vigor. Abraão não tinha mais força. Abraão estava avançado em idade. Sara já estava com o ventre também adormecido. Então não é por mérito deles que as coisas aconteceram. Foi porque Deus quis, por sua misericórdia, fazer. Assim é a nossa salvação. Não é porque a gente tinha possibilidade de crer, de confiar, de acreditar. Mas Deus é quem nos presenteou com o sacrifício de Jesus. E nós, crendo no sacrifício que Ele fez, nós alcançamos a salvação. Tudo parte dele. A justificação vem dele. Olha que interessante, irmãos. Estando plenamente convencido que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Quando a gente recebe um crédito, é creditado algo na nossa conta, geralmente é um pagamento, não é verdade? Por exemplo, você trabalha o mês todo e daí um dia do mês vai lá acreditado um valor na tua conta. Isso é porque você fez alguma coisa, você trabalhou 30 dias, você trabalhou 20 dias, mas você trabalhou e isso é o salário combinado que você combinou das suas horas, do seu tempo, você forneceu o seu tempo, o seu trabalho, e o patrão combinou com você de te pagar pelo seu tempo prestado, seu serviço. Mas quando Paulo vai dizer aqui que isso foi creditado, não é um pagamento, é um presente. Não é porque Abraão era bom, não é porque nós somos bons, mas também para nós, a quem Deus creditar a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. A justificação vem a nós através da ressurreição de Jesus Cristo. Você já parou para pensar que aquilo que eu sempre digo, que só a crucificação não resolve um problema. Tem que ter ressurreição. Nós só somos justificados porque Cristo ressuscitou. Amém. Ele foi entregue à morte por nossos pecados. Ele morreu por nossos pecados. Por que ele morreu por nossos pecados? Por causa dos nossos pecados. Então ele precisava morrer. Agora ressuscitar é que gera justificação, porque a morte não pode segurar ele. Agora nós somos justificados, e isso foi creditado como justiça. Eu falei aqui, não sei se foi quinta passada ou na outra, que a questão do crédito, quando Deus pagou a nossa dívida, nós devíamos R$1 milhão, e Deus foi lá e pagou 1 milhão. Só que eu devia 1 milhão, e Deus pagou 1 milhão, mas eu continuo sendo alguém falido. Eu não tenho mais a dívida, mas eu não tenho com que trabalhar, eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde correr. Então eu estou quebrado do mesmo jeito, ainda que Deus pagou a minha dívida, eu não tenho condições nenhuma de seguir adiante. Mas quando Deus pagou a nossa dívida, Ele deixou algo ainda acreditado, como justiça. Então, apesar de eu não dever mais 1 milhão, ainda eu tenho crédito. É isso que é a justificação, irmãos. É algo que foi feito definitivamente por nós.
Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário e deixou a gente com crédito. Por isso que a gente precisa se arrepender todo dia, a gente precisa buscar perdão em Deus, mas é porque nós temos crédito. Glória a Deus. E entendendo isso, eu vou viver uma vida de pecado porque Jesus já me perdoou. Não, eu vou viver uma vida de santificação e de transformação a cada dia, porque Jesus me perdoou e isso foi de graça. Não me custou nada. E Martinho Lutero, quando lia Romanos, e daí ele ia lá para o livro de Tiago, ele sempre cita que Tiago não deveria estar escrito. O capítulo 2 de Tiago não devia estar na Bíblia. Porque na cabeça de Martinho Lutero isso contradizia o que Paulo falava aos romanos. Mas eu quero que você leia lá, Tiago capítulo 2. Que Tiago vai falar sobre a fé e as obras. Versículo 14 diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Veja que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Então, Martinho Lutero, quando lia isso, dava um nó na cabeça dele, ele falava, não, mas peraí, tem uma coisa errada na Bíblia. Como é que Paulo está falando lá que a gente é justificado só pela fé, sem as obras? E agora vem Tiago e fala assim que a fé sem as obras é morta. Mas é interessante a gente pensar que quando Paulo está falando que a gente é justificado pela fé, está falando como meio pelo qual a gente alcança a justificação. E quando Tiago está falando assim que fé sem obras é morta, está falando do resultado da nossa fé e da nossa justificação. Olha como é interessante pensar que ele vai citar Abraão e vai falar daquele versículo que foi acreditado como justiça. E é interessante que Abraão creu em Deus no capítulo 15, no capítulo 12. E ele vai oferecer Isaque em sacrifício no capítulo 22 de Gênesis. Então a fé de Abraão está em movimento. A fé de Abraão está se transformando em atitude. É isso que Tiago está ilustrando para nós. É isso que eu estava falando de que a gente, eu tenho fé em Deus, então já aconteceu, a cruz já veio, Jesus já morreu, já resolveu o problema. Não, a minha fé precisa crescer e se tornar obras, atitudes. Olha o que ele vai falar assim, Raabe não foi justificada pelas obras? De fato, Raabe fez obra, mas primeiro ela precisou o quê? Crer. Porque quando ela viu aqueles espias, e aqueles espias se escondem em sua casa, ela precisou crer que esses espias eram alguém da nação de Israel, e ela sabia o que a nação de Israel, o Deus de Israel já tinha feito, e tinha engolido as outras pequenas cidades, e eles estavam caminhando, peregrinando no deserto, eles tinham sido alimentados por 40 anos, as suas sandálias não se desgastavam, as suas roupas não envelheciam, e ela sabia disso, então ela precisou o quê? Crer no Deus de Israel, para poder praticar uma obra de salvar esses homens
confiando em uma promessa Glória a de Deus. que ela seria livre da morte. Então, primeiro você crê e depois a sua crença se transforma em obras. Dá para entender, irmãos, que a Bíblia não se contradiz? Que Paulo vai falar do que? A fé é o meio pelo qual eu sou justificado, e as obras é o resultado da minha justificação. Então, Paulo está falando de um ponto de vista e Tiago está falando de um outro ponto de vista. Mas os dois querem dizer a mesma coisa, até porque Paulo aos Efésios vai dizer assim, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Mas no versículo 10 ele vai falar, mas nós somos salvos por meio da graça para as boas obras. Então a nossa fé, a nossa justificação vem como resultado obras, atitudes, mudança, postura, cuidado, amor, zelo. É o fruto do Espírito sendo gerado em nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus é tremenda. Glória a Deus. Aleluia. Então, isso foi acreditado. Foi acreditado como justiça. Então, nós temos um crédito. Esse crédito é maravilhoso. Que, apesar de nós, Jesus Cristo veio e foi entregue à morte pelos nossos pecados. Mas Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Glória a Deus. Nós cremos em Deus e nós somos salvos. Capítulo 5, versículo 1. Vamos para frente. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós fomos justificados pela fé, e agora nós temos o que? Paz com Deus. Como isso é maravilhoso, né? Glória a Deus. Só que quando o escritor está falando aqui, nós fomos justificados pela fé, nós temos paz com Deus, não é no sentido de que eu tenho um sentimento de paz. Não é, eu sinto paz no meu coração. Claro que isso é gerado pela presença de Deus e pelo Deus da presença. Mas, quando Paulo está dizendo aqui, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, é porque a justificação é um termo jurídico, como eu disse aqui, que nós somos culpados, mas Deus nos tornou justos. E essa paz com Deus é no sentido de que Deus já não tem mais problema conosco. Esse paz com Deus é que agora Deus já não quer nos matar mais. Esse temos paz com Deus é no sentido de que houve uma reconciliação. Você já parou para pensar que, por exemplo, você está brigado com a pessoa e vocês não se conversam por causa de alguma ofensa, e é o que aconteceu conosco e Deus a partir do jardim. Houve uma ofensa e essa ofensa não foi sanada, esse problema não foi esclarecido, essa dificuldade não foi resolvida. Então a pessoa está lá brigado com o outro. Assim estava nós com Deus. Por nós tudo bem, nós que ofendemos e vamos seguir na vida. Mas o nosso Deus é quem providenciou o perdão. Mas Ele ainda, no sentido de que Ele não tinha como conviver conosco por causa do pecado. A santidade de Deus é muito grande para estar diante de um pecador. Agora vem Jesus e paga a dívida. Nós somos agora justificados e agora nós temos paz com Deus. Jesus vem e resolve o problema. Nós podemos voltar a conversar com Deus. Deus pode voltar a nos abençoar. Deus pode voltar a se aproximar sem que nós sejamos fulminados pela sua presença e pela sua santidade e pelo seu poder. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que Paulo vai dizer, tendo sido, pois, justificados pela fé. Sem justificação, não tem relacionamento com Deus. Temos paz com Deus. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é que trouxe essa reconciliação. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Temos o que? Acesso. Tem uma versão que diz entrada.
E essa palavra, acesso, ela no original ela é prosagoge, nome feio, né? Mas essa palavra, ela tem 3 sentidos, tem 3 possibilidades de significados. Que esse acesso é aquilo que uma pessoa tem diante de um rei, é o acesso diante da realeza. E é interessante que quando a gente pensa num rei, para chegar diante de um rei, a pessoa precisava ser chamada ou marcar um horário e o rei ia dizer se ia receber ela ou não. E você pensa que é monarquia, é o rei, ele manda e pronto, acabou. Nós temos aqui na nossa cidade um prefeito que às vezes você precisa falar com ele, você vai ter que marcar a hora e ele vai decidir se ele vai falar contigo ou não. Depende do teu grau de importância, você vai ser ignorado por vários dias e você não vai nem ser recebido lá, provavelmente. É verdade ou não é? Agora você imagina monarquia, o monarca está lá, o cara é rei, o cara é dono de tudo, ele é dono da nação, da cidade, de tudo, do reinado, ele manda em todo mundo. A princesa Esther, a rainha, a princesa que virou rainha, a mocinha lá, linda, judia, que ficou 6 meses sendo cuidada, sendo zelada, para ficar cheirosinha, foi escolhida pelo rei. E ela foi escolhida pelo rei para ser a rainha do reino. E era um reino que um reino quase que mundial naquele tempo, do reino do mundo conhecido. E ela era rainha. Foi desprezada a Vasti e a Esther foi escolhida. E ela um dia precisava entrar na presença do rei, mas ela não teve tempo de marcar a hora. Ela entrou na presença do rei arriscando morrer. Porque ninguém podia entrar no palácio, no lugar onde o rei estava, no trono do rei, sem autorização do rei. E ela entrou e ele estendeu para ela o cetro, o seu cajado. Isso era um sinal de que ela podia falar. Qualquer outra atitude dele era sinal que ela tinha que morrer. Agora você pensa que ela era a esposa dele. Ela foi escolhida por ele e entrou diante dele com medo. Aí quando a gente vem ler aqui uma palavra que diz assim, ó, por meio de quem? De quem? De Jesus Cristo. Nós obtivemos acesso pela fé. Esse acesso é o quê? É a permissão para entrar na presença do nosso Rei. Nós temos acesso por causa de Jesus Cristo para entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Outra possibilidade, outro significado dessa palavra é o acesso de um adorador diante do seu Deus. A partir da cruz, a partir da justificação, da ressurreição de Cristo, nós temos acesso ao quê? A adorar a Deus a hora que a gente quiser, o tempo que a gente quiser, quando a gente quiser, a qualquer momento que a gente quiser, e Ele vai receber a nossa adoração. Assim como nós tivemos diante do Rei o acesso para conversar com Ele, para falar com Ele, para pedir alguma coisa para Ele, para falar do reino dEle, nós também temos acesso para adorar a Ele, nos prostrar diante dEle, glorificar a Ele, a qualquer momento, através da justificação que foi trazida por Jesus Cristo. E outra possibilidade dessa tradução dessa palavra é uma chegada a um porto seguro. Glória a Deus. Pensa que através de Jesus Cristo nós chegamos ao porto seguro. Aleluia. Apesar dos vendavais, das turbulências, das tempestades, nós estamos num porto seguro, diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Coloque-se de pé. Glória a Deus. Aleluia. Tudo isso por causa que nós fomos justificados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Sempre temos que lembrar disso, irmãos. Nós fomos justificados pela fé. Não na fé, mas na fé naquele que nos justificou, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E por meio dele nós tivemos acesso. Nós tivemos
o privilégio de entrar diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus como Rei e do Deus como Deus da nossa vida e Senhor da nossa vida. Temos o privilégio de chegar ao porto seguro, que é a presença desse Deus. Nós temos paz com Ele agora, irmãos. Ele não está irado querendo nos destruir. Ele está nos acolhendo como um rei bondoso. Acolhe os seus súditos e recebe a adoração deles, recebe a petição deles. Ele está atendendo o seu povo. Nós estamos no porto seguro, onde não tem tempestade que possa nos abater, porque o nosso Deus cuida de nós. Nós temos paz com esse Deus e temos acesso a essa graça. Nós temos acesso a essa graça. Graça maravilhosa, irmãos, que é Deus habitando no meio de nós. Graça poderosa, que é nós temos livre acesso ao trono da graça, e nós temos paz com Deus, e nós falamos com Deus, e Deus fala conosco. Nós fazemos as nossas petições, e esse Deus nos responde. Nós prestamos a Ele a nossa reverência e a nossa adoração, e Ele nos abençoa. Aleluia. Obrigado, Senhor. Pense que você está dentro do trono da graça. Pense que você está diante do Deus Todo-Poderoso, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, não porque você é bom, mas porque Jesus Cristo veio e se entregou para morrer em nosso lugar, e nós fomos justificados porque cremos nele, no sacrifício que ele fez, e nós adoramos esse Deus que traz à existência aquilo que não existe, e no Deus que é poderoso para ressuscitar os mortos. Essa é a confiança do Evangelho de Jesus Cristo, é a ressurreição dos mortos, que naquele dia, se nós tivermos partido dessa terra, nós vamos ressuscitar e habitar com Ele para sempre. Aleluia. E aqueles que já partiram, nós vamos também ver ressuscitando, e vamos habitar, e vamos estar juntos, e glorificar a esse Deus, e para sempre, diante desse trono. O cetro dele vai estar sempre estendido para nós entrarmos diante do Rei e fazer as nossas petições e prestar a Ele a nossa reverência, a nossa adoração, o nosso louvor. Aleluia. Então adore a esse Deus, porque Abraão glorificou a Deus como resultado da sua fé. Você crê em Deus, então você precisa glorificar a Deus. Você crê em Deus, então você precisa adorar a Ele. Você crê em Deus, então você precisa falar com Ele. Você crê em Deus, então você precisa praticar as obras que Ele espera que nós pratiquemos. Você crê em Deus, então você precisa crescer em santificação até chegar o dia da nossa glorificação. Obrigado, Jesus. Somos gratos a Ti, Senhor meu Deus, pelo sacrifício tão lindo na cruz do Calvário, e o que isso gerou para nós, Senhor, que é acesso ao trono da graça, que é acesso diante do Rei, que é acesso de adoração ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, e que a nossa fé venha resultar em glorificação, e essa glorificação venha ser a prática de boas obras, adorando e exaltando o Teu nome, servindo o próximo na Tua presença todos os dias, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e somos gratos a Ti por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, para nós. Pai amado, venha fazer através de nós a cada dia para a glória do Teu nome. Abençoe-nos como Tua igreja. Abre, Senhor, o nosso entendimento e que nós possamos glorificar a Ti, seguir firmes na fé, dando glórias ao Teu nome, Pai. Em nome de Jesus eu oro, agradecido por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, em favor da vida da irmã Lore. Pai, toque na vida dela. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Estamos diante de Ti,
o nosso Rei, e queremos fazer essa petição nesta noite. Pai, também queremos pedir, abençoe a vida da Larissa, repreenda todo o mal, toda a enfermidade, caia por terra para a glória do teu nome. Abençoe, Senhor, a vida do nosso pastor, completa o milagre na vida dele, tira toda a dor, toda a enfermidade, arranca com tuas mãos poderosas, Pai. Abençoe a tua igreja, todos aqueles que precisam de um milagre, abençoe aqueles que não puderem estar aqui nesta noite, em nome de Jesus. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, para a glória do teu nome. Nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém.